Sabe quando a gente pensa no fim do mundo? Geralmente vem à cabeça uma imagem de caos total, né? Mas e se não for bem assim? E se na verdade existir um roteiro detalhado, com fases e eventos bem definidos? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, uma interpretação profética que desenha uma linha do tempo completa para o fim dos tempos. A palavra apocalipse, ela já virou sinônimo de catástrofe global, não é mesmo? Mas olha que interessante, o material de origem que estamos analisando aqui apresenta uma visão bem diferente. Não é só sobre destruição, mas sim sobre uma sequência de eventos bem específica, quase como um mapa profético para o futuro. Então, para a gente entender essa jornada, vamos passar por 5 fases principais. Primeiro, o arrebatamento, depois a tribulação de 7 anos, o reinado de 1000 anos de Cristo, o juízo final e, para fechar, os 2 destinos eternos. Ok, vamos começar pelo começo. O ponto de partida, o evento que, segundo essa interpretação, dá o start em tudo, é o chamado arrebatamento. E onde nós estamos agora nisso tudo? Bem, segundo a fonte, a nossa era atual, com pandemias, guerras, fomes, tudo isso é visto como um prelúdio. É o que chamam de princípio das dores, uma espécie de preparação para os eventos principais que estão por vir. Mas o que é exatamente o arrebatamento? É o momento em que os que creem em Cristo, tanto os que já morreram quanto os que estão vivos, seriam levados da terra de forma súbita. E aqui tem um ponto fundamental. Segundo essa visão, o arrebatamento não é a mesma coisa que a segunda vinda. É um evento separado. É uma partida da terra e não a volta de Cristo para reinar. E não é algo aleatório, não. A fonte descreve uma sequência bem específica e super rápida. Primeiro, o Senhor desce até as nuvens. Depois, os que morreram em Cristo ressuscitam. E só então, os crentes que estão vivos são arrebatados para se encontrar com eles no ar. E o mais impressionante, tudo isso aconteceria de forma instantânea, como a própria fonte diz, num piscar de olhos. Certo. Com o arrebatamento, a Terra ficaria, digamos, num vácuo de poder e ordem. E é aí que começa a próxima fase, um período de 7 anos de um caos nunca antes visto, a chamada tribulação. Então, o que define essa grande tribulação? Basicamente, são 2 pontos centrais. Primeiro, a ascensão de um líder mundial, o Anticristo, que unifica o planeta sob seu comando. E segundo, uma série de juízos divinos que são derramados sobre a Terra. E olha só como esses 7 anos são divididos de forma precisa. Nos primeiros 3 anos e meio, o Anticristo surge como uma figura de paz, assinando um tratado e ganhando poder. Mas no meio do caminho, tudo muda. Ele quebra esse tratado, entra no templo que terá sido reconstruído e se declara Deus. Daí para frente, nos últimos 3 anos e meio, a perseguição se torna brutal. E no finalzinho dos 7 anos, acontece a segunda vinda e a Batalha do Armagedon. Depois disso, ainda tem um período de transição de 75 dias para purificação e julgamento. Falando um pouco mais sobre essa figura do Anticristo, a fonte o descreve como um líder político super carismático que chega prometendo paz, ele estabelece um governo e uma economia únicos para o mundo todo e tem seu poder vindo diretamente de Satanás, chamado de O Dragão. Ele vai exigir adoração e o uso de uma marca na mão ou na testa para que as pessoas possam comprar e vender e, claro, vai perseguir violentamente quem não o seguir, especialmente os judeus e os novos convertidos. Depois de todo esse caos da tribulação, a linha do tempo dá uma virada de 180 graus. A gente entra numa era de paz e perfeição aqui na Terra, o reino milenar. E quando se fala em 1000 anos, essa interpretação leva ao pé da letra. Não é algo simbólico, não. É um reinado literal de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Um período de paz, justiça e prosperidade perfeitas, com um governo centralizado em Jerusalém. A mudança é tão radical que a fonte usa essa imagem fortíssima do profeta Isaías para descrevê-la. Eles transformarão as suas espadas em relhas de arado, nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Imagina, é o fim absoluto de todos os conflitos. E as características desse reino são realmente impressionantes. A paz e a justiça seriam universais, Satanás estaria preso, o conhecimento de Deus cobriria a terra, não haveria mais doença, pobreza ou qualquer tipo de deformidade, a própria natureza seria restaurada e tem mais, mortais e santos glorificados iriam coexistir na terra. É basicamente a restauração completa a um estado de paraíso. Mas esse reino de 1000 anos ainda não é o fim da história. Acredita? A fonte descreve que haverá uma última rebelião. E depois dela, um julgamento final e universal. É assim,
No final dos 1000 anos, Satanás seria solto por um tempinho, ele conseguiria enganar as nações e liderar uma última rebelião que seria derrotada instantaneamente com fogo vindo do céu. O propósito disso seria para mostrar que mesmo depois de viver no mundo perfeito, a natureza humana ainda teria uma inclinação para a rebelião. E aí vem o tal do juízo do grande trono branco. É apresentado como uma espécie de tribunal cósmico. Funciona assim. Primeiro, os mortos de todas as épocas ressuscitam. Depois, livros são abertos com os detalhes das obras de cada pessoa. A sentença é dada com base no que está nesses livros. E, por fim, um último livro é consultado, o livro da vida. A sentença final é para todo mundo cujo nome não estiver escrito lá. Esse julgamento, então, leva ao grande finale de toda essa linha do tempo, a separação definitiva em dois destinos, destinos que são eternos e, segundo a fonte, irreversíveis. E não existe meio termo aqui, o contraste é total. De um lado, o lago de fogo, que seria o destino final de Satanás, dos demônios, do anticristo, e de todos que não estão no livro da vida, um lugar descrito como de separação eterna de Deus. Do outro lado, a Nova Jerusalém, a morada eterna para todos os redimidos, uma cidade física que desceria do céu para uma terra renovada. A vida na Nova Jerusalém é descrita como a perfeição absoluta. Pensa só, Deus morando diretamente com as pessoas. Não existiria mais morte, nem tristeza, choro ou dor. A cidade não precisaria de sol ou lua, porque a própria glória de Deus seria sua luz. A fundação seria feita de pedras preciosas, os portões seriam pérolas gigantes e a rua principal de ouro puro. É uma descrição de uma beleza difícil até de imaginar. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, as dimensões dessa cidade seriam algo monumental. A fonte descreve um cubo ou uma pirâmide perfeita com 2.500 quilômetros de lado, de largura e de altura. É uma escala realmente cósmica. No fim das contas, fica a questão: seria isso um roteiro literal e profético do que está por vir? Ou seria uma grande alegoria, um conto simbólico sobre justiça final? A fonte que analisamos apresenta tudo isso como uma profecia literal, deixando a reflexão sobre o significado e as implicações para cada um de nós.